Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez, está chegando quase ao fim a nossa semaninha de aula, tá bom? Mas enquanto não chega, vamos aproveitar mais uma semana de conhecimentos, tá bom? Hoje a tia trouxe uma outra música pra gente ouvir e começar o nosso dia. Hoje a tia trouxe o Amigo Jacaré. O Amigo Jacaré. E aí, deixa eu contar pra vocês, esse jacaré, ele é muito comilão, ele gosta muito de comer. E aí na música ele vai dizendo qual é a parte do seu corpinho que ele quer, pegar. E você aí vai tampar para que ele não pegue, tá certo? Toda vez que falar uma parte do seu corpinho, você vai botar a mão sobre ela para que o jacaré não possa comer, tá certo? Então vamos começar? Vamos lá. Preste atenção, hein? Conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda o seu nariz, senão o jacaré come o seu nariz e o dedão do pé. Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda os seus olhinhos, senão o jacaré come os seus olhinhos e o dedão do pé. Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda suas orelhas, senão o jacaré come suas orelhas e o dedão do pé. Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda sua boca, senão o jacaré come a sua boca e o dedão do pé. E aí, você aprendeu o que é que precisa esconder do jacaré? Tia vai botar a música mais uma vez para ver se você aí aprendeu o que é que precisa esconder do jacaré, tá certo? Bora lá! Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda o seu nariz, senão o jacaré come o seu nariz e o dedão do pé. Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda os seus olhinhos, senão o jacaré come os seus olhinhos e o dedão do pé. Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda suas orelhas, senão o jacaré come suas orelhas e o dedão do pé. Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda sua boca, senão o jacaré come a sua boca e o dedão do pé. Muito bem, você escondeu tudo aí bem direitinho pro jacaré, não pegar. Então vamos começar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o mundo da imaginação. O que você que está acompanhando aí pelo Facebook consegue ver aí nessa imagem? Tia Anne vai dizer o que é que está na imagem para as pessoas que estão ouvindo, tá bom? A gente tem aí uma noite bem bonita. A gente consegue ver os planetas, não é? Tem o planeta aí Saturno, que tem o seu grande anel. Tem uma bicicleta com alguns balões. A bicicleta está voando. Isso mesmo. Tem nuvens e um céu muito estrelado e um bosque, não é? Um lugar com árvores.
Você que está aí pelo Facebook conseguiu ver, não é? Mas quem está acompanhando pela rádio, que está só ouvindo, está usando a imaginação. Isso mesmo, o poder de imaginar as coisas. Isso, ele não consegue ver, mas ele imagina como é esse desenho nessa figura que a tia trouxe para vocês. Então, a nossa imaginação é justamente isso, é o que está aqui ó, na nossa cachola, é o poder que a gente tem de imaginar coisas boas, não é? Vamos pensar em coisas boas, tá certo? Então, como é, tia? Mas eu tenho pouca imaginação. Porque você precisa ler, Quanto mais a gente lê, quanto mais livros a gente tem, aí a gente vai desenvolvendo a nossa imaginação. Você tem livro em casa, livros de leitura, gibi, tem... Ou você fica o dia todo no celular? Tá. Se você tiver livro em casa, já vou deixar aqui a primeira tarefa. Manda aí para sua prof uma foto desse livro, de você com seu livro preferido, se você tiver algum livro em casa, se a mamãe costuma ler para você, mamães, papais, vovôs, vovós, quem mora aí com vocês, costuma ler para você. Se não costuma ler, já vou deixar aqui uma missão, essa agora é para a família, tá certo? Vamos ler para nossas crianças. Ah, não tenho o livro, não é? Pega aí no celular, faz uma pesquisa rápida, conta uma história. Conta uma história antiga que você já sabe, ó, tá aqui na sua cabecinha, para ajudar o seu filho, filha, neto a pensar, a ter uma imaginação aí bem fértil, com muitas coisas, tá certo? Hoje a tia trouxe para vocês uma história que ela gosta muito, é o nome da história. Então a gente vai ouvir a história. E eu vou te desafiar, principalmente você que está aí ouvindo, tenta aí, bota a cabecinha para imaginar como é cada cena. Vamos ouvir com atenção? A Casa Sonolenta. Era uma vez uma casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nessa casa tinha uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nessa cama tinha uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima dessa avó tinha um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse menino tinha um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima deste cachorro tinha um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima deste gato tinha um rato dormitando, em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima deste rato tinha uma pulga. Será possível uma pulga acordada em cima de um rato dormitando, em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando,
numa cama conchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Psss. Uma pulga acordada que picou o rato, que assustou o gato, que arranhou o cachorro, que caiu sobre o menino, que deu um susto na avó, que quebrou a cama, numa casa sonolenta, onde ninguém mais estava dormindo. Você viu aí? Que casa sonolenta! Chega, deu vontade de dormir. Isso mesmo, numa casa muito sonolenta. Você conseguiu imaginar, você que está aí só me ouvindo, conseguiu imaginar essa casa com tanta gente dormindo? E uma pulga fez aquela bagunça toda? Isso mesmo, a nossa imaginação. E olha essa imagem que a tia Anne trouxe, não é? Um menino lendo. E quando a gente lê, a gente descobre vários mundos. Olha, castelos, dinossauros, planetas, foguetes, espaçonaves, não é? Tem até disco voador. O mundo da imaginação nos permite sonhar, imaginar muita coisa que nem sempre é realidade. Mas tem uma coisa que está começando a ficar aí mais perto da nossa realidade. Sabe o que é? A gente está começando a vacinar os professores, as pessoas das escolas, os funcionários, para a gente começar a pensar num retorno seguro, numa volta às aulas mais segura, tá certo? E aí, a tia quer te convidar a imaginar. A atividade de hoje é essa, ó. Imaginar, a pensar como é que vai ser esse grande dia. Como é que vai ser quando a gente poder voltar para as escolas, hein? Acho que vai ser um dia incrível para todos nós. Então, hoje você vai mandar um áudio ou um vídeo para sua professora ou professor contando como é que você imagina que vai ser o retorno às aulas, tá certo? Vamos ficar ansiosos esperando o seu retorno de atividade, tá certo? E não esqueça, se você precisar sair, utilize máscara, use álcool gel, lave sempre as mãos e, se possível, fique em casa, tá certo? Vamos nos proteger aí do coronavírus, tá certo? Um cheiro, ó, bem grande, e não perde amanhã não, que amanhã é o último dia que tia Anne vai partilhar com vocês mais uma aula, tá certo? Então, ó, tchau! Olá, comunidade escolar! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Se lembram de mim? Eu já estive aqui no canal gravando outra aula, mas fui convidado novamente para gravar essas e outras. Quem não se lembra de mim, eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Marcílio Vicente e eu sou professor da Rede Municipal de Ensino de Goiânia. E hoje nós iremos trabalhar o componente curricular Geografia. Então, minha aula é direcionada aos anos iniciais. E nós iremos trabalhar dentro do componente curricular Geografia, conexões e escalas. O que será isso? Nós iremos trabalhar relações entre campo e cidade, ou seja, essa interdependência. O campo, ele depende da cidade e a cidade depende do campo. E nós iremos conhecer um pouco sobre isso, claro. Primeiro, nós iremos conhecer os dois espaços geográficos, ou seja, o campo e a cidade, tá certo? Então, vamos junto comigo para essa aula maravilhosa. Então, nós iremos começar com o espaço geográfico, o campo, né? Ou a gente pode chamar de zona rural. Observem aí essa imagem bonita, linda. Imagem verde, né? Só um verde bonito. Então, quando a gente fala do campo, a gente fala de zona rural. Ou seja, a zona rural, ela é compreendida por granjas, fazendas, sítios. Ou seja, nela predomina os elementos naturais. Então, a gente fala os elementos naturais são o quê? As plantas, os animais, principalmente essa vegetação linda que vocês estão vendo aí na imagem. Então, nela há
os moradores moram um pouco equidistante um do outro, né? Não é tão próximo. Então a gente vê o plantio, né? A agricultura nela, né? Na zona rural, que é o plantio de arroz, de feijão, de milho, de macaxeira, de batata, entre outros, né? Estou citando alguns que a gente está acostumado a ver na nossa mesa, né? Mas existem vários, então depende muito das localidades. Mas aqui no nosso município a gente vê muito isso, né? Esse plantio dessas raízes, como a macaxeira, a batata, a gente chama o inhame ou cará, né? E é isso. Há essa predominância maior do verde e do plantio, da agricultura e também da pecuária, claro. Tá certo? Então, o próximo espaço geográfico que a gente vai conhecer é o quê? A cidade. Então, até daqui a pouco. Então, nós falamos do campo, né, que é a zona rural. Agora iremos falar da cidade, zona urbana, certo? Então, observem aí essa próxima imagem, né? É que todos já conhecem, eu acho que todos conhecem essa imagem, né? Temos a imagem linda aí da nossa cidade, né? Do nosso município, Goiânia. Então, o que a gente vê nessa imagem? A gente vê muita coisa. Casas, muitas casas, uma bela igreja, que eu acho que é a igreja do Rosário dos Homens Brancos. A avenida principal, que é a Marechal Deodoro da Fonseca, onde situa a prefeitura, a Câmara dos Vereadores. Então, vejam a diferença da imagem anterior para essa, né? A outra tinha a predominância de verde, né? Vegetação. Essa aqui há uma predominância maior de prédios, casas, ruas, ou seja, a gente não vê quase nada de verde. Então vejamos a diferença, como ela é bastante grande. Então a cidade ou a zona urbana ela é compreendida por quê? Por o grande fluxo de pessoas. A gente vê o número de pessoas, principalmente no centro da cidade, né? De pessoas, de veículos, é muito veículo para lá e para cá, a gente vê bastante. Casas, prédios, né? Então vejam só, no campo a gente não vê quase nada disso, na cidade já é diferente, né? A gente vê essa predominância maior. Então, os elementos que predominam mais na cidade é aqueles elementos construídos pelo homem, como a gente vê na própria imagem. Então, todos esses elementos que vocês estão vendo aí, como essa igreja que está aí bem destacada na foto, as casas, então tudo isso foi construído pelo homem. Então, a predominância maior dos elementos nessa imagem, ou também do espaço geográfico cidade ou zona urbana, os elementos construídos pelo homem. Então, é isso, a gente percebe nitidamente a diferença entre eles. Agora, nós iremos falar sobre as atividades desenvolvidas no campo, na zona rural, e as atividades desenvolvidas na cidade, zona urbana. Então, começando pela zona rural, né, pelo campo, nós temos as atividades econômicas primárias. Ou seja, nós temos a agricultura. O que seria a agricultura? Seria a arte de cultivar a terra, né? Então, a agricultura é o plantio de feijão, de arroz, naquelas raízes que eu falei no slide anterior. Então, a macaxeira, a batata, o inhame, isso que vocês costumam ver e chegar
as nossas mesas, né, que a gente costuma comer, né, que é muito bom. Então, a agricultura está relacionada a isso, a arte de cultivar a terra. Então, seja a plantação. Ainda mais nessa época, né, que é a época de junho, nós estamos no plantio de quê? De milho. Lembra de pamonha, de canjica, não é isso? Então é isso, a agricultura está relacionada a isso. E a pecuária. Aí você, meu Deus, o que é pecuária? Pecuária seria a criação de animais. Seria a voltada à criação de animais, ou seja, gado, ovelhas, bode, cabra. Então, seria a criação desses animais. Então, aí vocês perguntam, né? Hoje, como é que eu recebo esses alimentos na minha casa? Então, vocês percebam, quando eu falei, existe uma relação entre campo e cidade. Então, a gente vai conhecendo isso aí e vai percebendo, né? Que os alimentos que acabam chegando à nossa mesa vêm do campo, né? Muitos deles, a maioria. Então, é isso. A pecuária está relacionada a isso. A criação de animais, certo? Atividades econômicas desenvolvidas na cidade. Nós temos elas secundárias e terciárias. O que é isso, professor? Secundárias e terciárias. Secundária está relacionado às indústrias. Então, quando você ouvir essa palavra, as atividades econômicas secundárias, você vai se lembrar de onde? Do polo automotivo Jeep, né, ou Fiat, né? Da fábrica de vidro, a Vivix, a Imobras, entre outras. Eu só cito algumas que vocês acho que já conhecem bastante. Então, quando a gente fala de atividades econômicas secundárias, quando a gente fala de atividades econômicas terciárias, lembre-se do comércio, da feira livre ali, né, da feira de fruta, do comércio em geral, né, das lojas. E observem nas 4 imagens, eu deixei 4 imagens bem bonitas. Nós temos lá em cima o polo automotivo Jeep. No meio nós temos 2 fotos da feira livre da nossa cidade. E logo abaixo nós temos a fábrica de papelão, a Klabin Embalagem. Só que nela é conhecida como Klabin Embalagem, mas tem 3 fábricas. Tem Klabin Embalagem que fazem, trabalham com papelão ondulado, aquelas caixas de papelão que chegam muito ao supermercado, com mercadorias como creme caque, né, bolachas em geral, produtos de limpeza, entre outros. E tem a Klabin Sacos. Quando fala de sacos, se lembra do saco de cimento. Elas também fabricam esses sacos de cimentos. E a de papel que trabalha com papel reciclável, certo? Então, o papel que chega lá, o tomoado de papel, de papelão, né? Que eles chamam de aparas. Então, lá trabalha dessa forma, né? Então, veja a grandeza das coisas, né? Das atividades econômicas secundárias e terciárias, tá certo? Já que nós estamos falando dessa interdependência, né, entre campo e cidade, iremos conhecer agora como esses alimentos que chegam até a nossa mesa. Quais as etapas que eles passam, como é essa transformação. Então, já que aqui na nossa cidade, né, nosso município, nós tínhamos, né, 2 usinas de cana-de-açúcar, tínhamos a usina Maravilha e tínhamos a usina Santa Teresa. Então, nós iremos conhecer a cadeia produtiva da cana-de-açúcar. Então, vocês irão conhecer quais os processos e as etapas até se formar o açúcar, né? Até chegar ao açúcar, né? Desde a matéria-prima, a cana. Então, vocês perguntaram por como isso acontece? Então, nós iremos conhecer agora. Então, a Kika irá explicar para vocês. Kika, explica aos nossos colegas como acontece a
cadeia produtiva da cana-de-açúcar. De onde vem? Lar docilar. Doce? Essa palavra me dá uma fome. Mãe, tem alguma coisa doce para... Opa, farinha, mais manteiga, mais ovos, mais leite, mais chocolate, mais... O que mais, hein? Cadê o açúcar? Mais açúcar! Isso só pode ser igual a um bolo! Ué, mas de onde vem o açúcar? Lá do armário, doçura. Lá do armário. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. O açúcar que a gente usa para fazer doces, guloseimas, confeitos, sucos e sobremesas vem da natureza. Da famosa cana-de-açúcar. Primeiro, a cana é cortada e colhida lá na fazenda. Depois, ela vai para a usina onde é moída. O caldinho que sai da cana é aquele que você bebe lá na feira, Kika. A garapa. Garapa. Essa palavra me dá água na boca. Em seguida, o pessoal esquenta a garapa. Todas as impurezas vão embora e a tal da garapa vira um caldo grosso e concentrado, feito um xarope. Kika, meu docinho, cadê o açúcar que eu te pedi? Calma, minha doce mamãe. Já vai, já vai. Ei, Sil, mas como a garapa vira esse doce pozinho? Querido mocinho sabidinho. Com o caldo limpo, é hora de separar a sacarose. Sacarose? A sacarose, Kika, já é o açúcar. Ela é uma molécula composta de glicose e frutose. A glicose é transportada pela corrente sanguínea e é usada pelo nosso organismo como fonte de energia. Ela é muito importante para o funcionamento do nosso cérebro e do nosso corpo. É ela que deixa a gente com energia para fazer um montão de coisas. Estudar, raciocinar, dançar, cantar, correr, jogar bola, pular corda e... Comer bolo. Mas e o açúcar? Como é que a sacarose virou açúcar do bolo que eu vou comer? A sacarose fica em forma de pequenos cristais que são limpos e secos. É o açúcar em forma de cubinhos que a gente chama de açúcar cristal. Que delícia de bolo! Da refinaria, ele vai para os supermercados e mercearias. O açúcar está pronto para adoçar a sua vida. O bolo está pronto, Kika. Lá docilar. Nada como um bolo da minha doce mãezinha, com açúcar que é extraído da cana-de-açúcar, que é colhida, que é moída e vira garapa, que vira um xaropinho, que é limpo, que vira um cristalzinho, que tem sacarose, que depois é refinado e vira um pozinho que é ensacado e bem embalado pro supermercado, para ir pro bolinho que vai pra minha barriga e me dá energia! Nossa, Kika, de onde vem tanta sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Um doce tchauzinho e até o programa que vem, com mais um De Onde Vem! E aí, o que é que vocês acharam do vídeo? A Kika conseguiu explicar bem sobre a cadeia produtiva da cana-de-açúcar? Acharam interessante como acontece todo esse processo até se formar aqueles cristais minúsculos, né? E muito interessante, né? Uma cana-de-açúcar, a cana, aliás, né? Se transformar em pequenos cristais, né? Muito bonitos. Então, depois disso vem algo muito bom. A atividade, né? Então, chegou o momento de vocês agora.
mostrar o que vocês aprenderam nesta aula, certo? Então, chegou o momento da atividade. O que vocês irão fazer? Tem duas questões para vocês responderem. Que produtos o campo fornece para a cidade e a cidade, que produtos fornece para o campo? Como eu falei para vocês, né? Sempre, todo momento eu falava, o campo e a cidade existe uma interdependência entre eles, ou seja, existe uma relação de dependência. Então, o que é que o campo fornece para a cidade e o que é que a cidade fornece para o campo? Certo? Então, toda a aula a gente veio falando sobre isso. E a segunda questão, vocês irão escrever o significado do que é zona rural e do que é zona urbana, certo? Então, são duas questões bem fáceis e fáceis demais, certo? Eu sei que vocês saberão responder muito bem, certo? E agora, eu me despeço de vocês, certo? Foi muito bom estar aqui, foi muito bom ministrar essa aula e muito feliz. Espero ter contribuído muito com vocês, certo? Desde já, eu agradeço à Secretaria Municipal de Educação. Agradeço aos professores que estão sempre empenhados a gravar essas aulas. E vocês, não esqueçam, a pandemia não acabou. Continue usando máscara, certo? Eu já estou com a minha aqui, com o meu álcool em gel, que eu sempre saio com ele, certo? E a minha máscara, ó, tá bom? Não esqueçam, ao sair, usem máscara e lavar as mãos com água e sabão. Na ausência, usem álcool em gel, porque eu sempre uso o meu, na hora que eu estou saindo, que eu saio, aí não encontro água para lavar as mãos, eu levo aqui o meu álcool em gel, certo? E não esqueçam dela. Muito obrigado. E até a próxima videoaula. Bye, bye. Olá, eu sou a professora Giovana Soares, professora da Rede Municipal de Ensino de Goiânia. Tudo bem com vocês? Hoje nós teremos mais um aulão de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar do gênero textual crônica. Você sabe o que seria uma crônica, tá? A crônica é um gênero textual curto, escrito em prosa, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, revistas, etc. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano, certo? Então, do dia a dia, né? Então, um acontecimento, né, que eu escrevi sobre ele hoje, né, não vai ter muita relevância daqui a alguns anos. Por isso que é um texto que tem vida curta. Por exemplo, se eu pedisse para vocês, né, escreverem sobre como se foi seu dia na escola, né, cada um ia escrever de um jeito, né, e cada um ia mostrar a sua visão. E isso não teria relevância daqui a 10 anos, porque daqui a 10 anos a escola vai ser diferente, certo? Então, a crônica é um gênero discursivo que o autor manifesta, a partir de sua observação de relatos e fatos cotidianos, sua criticidade. Dessa maneira, traz para quem lê o seu texto algo que não estaria tão em evidência. Como assim, professora? Então, é uma observação que o autor faz, né, que o cronista faz de algum fato, tá? Então, por isso podemos afirmar que o objetivo de uma crônica é relevar criticamente as mazelas da sociedade atual, algo que estaria invisível para a maioria das pessoas. Então, as crônicas são sobre fatos, sobre coisas atuais que acontecem. Por exemplo, eu vou falar sobre o bullying, mas só que eu não vou contar uma notícia sobre bullying, mas eu vou contar, vou conversar com o leitor como eu vi como as pessoas se comportaram, qual foram as minhas observações, eu vou fazer uma crítica sobre isso, certo? Então, as características das crônicas, né? Elas são textos escritos, são textos curtos, né, e de fácil compreensão. Por quê? Além de ser um assunto, né, que todo mundo conhece, né,
um texto escrito, né, em primeira pessoa, que muitas vezes, né, é uma conversa, né, do autor com o leitor, tá certo? Tem uma linguagem simples e despojada, né? Então, muitas vezes usa até a linguagem coloquial. Lembra que a gente viu, né, a linguagem formal, padrão, e a linguagem coloquial, que é o que todo mundo fala no dia a dia. Narra situações do cotidiano, quer dizer, do dia a dia. Uso de poucos personagens, às vezes nenhum. Tem um caráter crítico sobre comportamentos e situações, tá? O texto, ele usa o humor, ele é irônico, ele é sarcástico, né? Então, para dar uma leveza ao texto. Segue um tempo cronológico determinado, né? Então, não vai ter muitas situações do tempo, né? E o espaço reduzido, quer dizer, o ambiente que acontece, né? O que está sendo contado. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, né? Não é uma crônica atual, né? Não tão atual. É uma crônica que foi escrita quando, né, a pandemia começou, quando ano passado nós estávamos na quarentena, né? Assim que começou a pandemia, que houve o lockdown, né? E todo mundo tinha que ficar em casa. Então, esse cronista, né, foi escrever, está publicado na internet, né? E no final tem as referências, né? Então, ele disse assim, ó, no começo dos anos 2000, eu era um pré-adolescente que, juntos com meus amigos, né, imaginava as maravilhas que a humanidade inventaria e descobriria no novo milênio. Então, veja que o tempo cronológico ele está falando de 20 anos atrás, quando ele era adolescente. Então, ele imaginou, né, era quase certo que lá por 2020 já teríamos carros voadores, colonizado Marte, e o Remo teria uma participação na Libertadores. Então, ele usou um pouco de ironia e de humor, né, dizendo, ó, lá nos anos 2000, as pessoas pensavam que em 2020 ia ter carro voando por aí, que muita gente já ia morar em Marte, né? E que o time dele, que ninguém sabe quem é, pelo menos teria participado das Libertadores. Aí ele continuou, ele começou o texto meio com uma ironia, né? Agora estamos aqui, ano 20, né? Com essas coisas ainda parecendo estarem bem longe de acontecer, né? Porque agora em 2020 não tem carro voando por aí e ninguém mora em Marte, né? No lugar, continuando lendo, algo imaginado até para o maior dos teóricos da conspiração, uma pandemia, né? Então, ele falou que era algo inimaginável porque ninguém esperava, né? Demoramos a crer. Aliás, parece que ainda nem acreditamos direito. As ruas vazias, as notícias, tudo de alguma maneira relacionado com o vírus, capaz de tirar muitas vidas e que é preciso ficar preso em casa para ver se pelo menos se menos pessoas morrem. A primeira vez que vi uma pessoa de máscara na rua, tive vontade de rir. Agora, que já são muitas, fico com a sensação de que estou me protegendo um pouco. Veja só, ele está falando do fato e observando, né, o comportamento das pessoas. O trânsito na Augusto Montenegro reflete a preocupação da maioria. Aliás, o pouco trânsito serviu para aguçar os instintos mais profundos de desobediência contra as leis de trânsito. Terra sem lei, mesmo para a avenida que vans e mototáxis disputam por pontos na habilitação. Veja que ele está usando um humor aqui, né? Que ele disse, não tem trânsito, né? Porque todo mundo está em casa, mas as vans e os mototáxis estão lá, né? Infringindo a lei, né? Andando em alta velocidade, para ver quem é que vai conseguir mais pontos na carteira, porque você sabe pela lei de trânsito, quem infringe a lei, né? A lei de trânsito, né, ele recebe pontos na carteira e se ultrapassar esses pontos, ele perde a carteira. Então, veja, ele está sendo um pouco irônico aqui. Aí ele diz, apocalíptico, né, quer dizer, é o fim do mundo isso, né? Aí ele vai agora falar da feira. Na Feira do Cordeiro, aparentemente, o corona ainda não assusta tanto. Veja que ele está usando o burro, né? No máximo, um feirante com sacola nas mãos, servindo como luva. E um outro engraçadinho anunciando que na bancadeira é sem corona. Mas na vizinha já infectaram 3 clientes. Marketing. Veja que ele, né, tá usando aqui um pouco de sarcástico aqui, né, dizendo, ó, ele tá fazendo marketing lá que não tem corona, mas tem gente infectada. Continuando a leitura. Lá na aglomeração,
estar como a de dias normais, né? Então, ele está dizendo lá que na feira, né, parece dia normal. Uma vendedora mata a galinha, enquanto grita que tem cheiro verde e atende o cliente que compra banana. Outro anuncia suas frutas com mais carinho para a mulher que ele julga bonita. Aliás, ele a chamará de morena, independente de sua cor, só por ser bonita, né? Então, ele está contando uma observação que ele faz na feira, né? Que, ei, morena, vem cá, vem comprar, vem aqui, o cheiro verde, etc. Aí ele usa a ironia. Tudo normal. Mas quer dizer, não parece nenhuma pandemia. Continuando lendo. Confusão por causa de troco, DVD pirata, mulheres guardando dinheiro no sutiã, choro de cliente e mosca. Tudo do jeito que amamos. Ali é uma fuga para o nosso passado recente que nos dava liberdade para caminhar nas ruas. Veja que o que ele fez agora? Ele primeiro, usou um pouco de humor e agora ele fez uma observação sobre os comportamentos das pessoas. Aquilo que as pessoas às vezes não veem. Lembra que a crônica é sobre isso? Né? O que acontece? Por que as pessoas estão indo tanto na feira e tinha gente que nem ia? Porque elas querem sentir um pouco de normalidade na vida. Né? Fato é que essa quarentena mexeu de várias maneiras com a nossa vida no sentido mais amplo da palavra. Nos mostrou o quanto acelerada e atarefada é a nossa vida. Que apesar disso, gostamos dela mesmo assim. Ainda que precise de muitos ajustes, como mais tempo para passar com a nossa família, que geralmente é roubado pela correria que é o nosso dia a dia. Então, ele trouxe um fato, ele observou aqui, que apesar de muitas vezes a gente reclama, meu Deus, a gente não tem tempo, é um corre-corre, mas que quando houve o lockdown, as pessoas começaram a refletir como era importante, a vida que elas tinham, Então, ele fez essa observação na crônica. E aí, ele vai terminar aqui a crônica, ele diz assim, vou ler para vocês. Esse período até me fez lembrar da época do começo desse texto, quando tínhamos tempo para tudo. Os dias pareciam mais longos e a gente passava mais momentos com os parentes de casa. Aliás, será que em 2040 já teremos o Remo com pelo menos um título da Série D? É mais certo colonizar Marte e dar uma volta no ver o Rio de carro voador. Então, veja que ele terminou o texto dele com muito humor, com muita ironia, Por quê? Ele voltou lá para o início do texto, que ele, quando era em 2000, que ele imaginava que em 2020, ia ter carro voando, o pessoal ia morar em Marte, o time dele tinha participado da Libertadores. Então, ele termina, daqui a mais 20 anos, que é 2040, será que o time dele vai ter pelo menos ganhado a Série B? E as pessoas vão estar morando em Marte? Ou eu vou estar aqui, passeando pelo Rio de carro voador? Então, a crônica, ela tem essa característica, de ser, vocês viram que foi um texto curto, que foi narrado em primeira pessoa, que o autor estava dialogando com o leitor, estava conversando, mostrando alguns fatos que ele tinha visto. Era a visão dele, porque é algo muito pessoal, a visão dele, o que ele viu na feira, o que ele viu no trânsito, Então, é muito algo pessoal do cronista, Ele está transmitindo ao leitor a sua visão de mundo, o que ele vê, expondo sua forma pessoal de compreender os acontecimentos que o cercam. Então, veja só que vocês viram que ele começou falando do que ele imaginava, como seria, e depois ele começou a mostrar como é que ele estava vendo toda essa questão da quarentena, certo? E da pandemia. E para que serve uma crônica? Por ter caráter jornalístico e apresentar textos que narram e refletem o cotidiano, as crônicas servem para fazer uma crítica com a intenção de causar reflexão no leitor sobre determinado assunto. Então, como vocês viram lá no exemplo que eu dei, que de vez em quando, ele trazia o leitor para uma reflexão. Os bons cronistas são aqueles que conseguem perceber no dia a dia de suas vidas impressões, ideias ou visões da realidade que não foram percebidas por todos. Então, quando falar de uma crônica, quando a gente fala das estruturas linguísticas, parece uma narração, tá? Parece uma modalidade de narração, mas tem alguns pontos que são diferentes. Por quê? Às vezes não tem personagens, o tempo e o espaço é limitado, e é mais ele comentando sobre um fato, as observações dele
sobre aquele fato. A linguagem, né? A linguagem, né? Ela possui, né, nuances variadas. Por quê? Né? O texto pode se tratar um texto híbrido, né, pelo fato de, às vezes, não seguir um padrão determinado. Lembra da linguagem formal, da linguagem informal? Né? Então, o texto, né, muitas vezes vai usar a linguagem coloquial. Lembra quando ele falou lá do homem na feira falando, ô morena? Né? Então, vai usar expressões coloquiais que podem ser inseridas no discurso, né? Como diz aqui num texto escrito que eu coloquei para vocês, desde que esteja a favor da mensagem, né, que o texto quer transmitir, ok? Então, a crônica, ela tem essa flexibilidade, né? Então, na linguagem. Então, o cronista pode se tender para a crítica, como ocorre bastante na maioria das crônicas, mas também pode dizer tudo que pretende com humor, sensibilidade e não raras vezes explorando o autêntico lado poético, né? Então a crônica, ela tem essa liberdade, né, de o texto ser livre, né, e poder usar, né, o humor, a crítica, a sensibilidade, etc. Então agora, né, nós vamos ver outros exemplos de texto, né, e nós vamos localizar informações explícitas em um texto. Então, aqui, né, vocês têm, né, um texto do Dr. Drauzio Varela, é bastante conhecido, está sempre na TV, né, falando, dando sua opinião, né, e aqui ele escreveu um texto falando, fale de seus sentimentos. Diz assim o texto, eu vou ler para vocês. Emoções e sentimentos que são escondidos, reprimidos, acabam em doenças como gastrite, úlcera, dores lombares e dor na coluna. Com o tempo, a repressão dos sentimentos degenera até em câncer. Então, vamos desabafar, confidenciar, partilhar com nossa intimidade, nossos segredos, nossos pecados. O diálogo, a fala, a palavra é um poderoso remédio e excelente terapia. Então, se você olhar as informações que ele colocou aqui, ele está falando, né, que às vezes, quando a pessoa não fala muito, né, não fala da sua vida, dos seus sentimentos, né, como ela se sente, né, isso vai trazer, isso é algo que ele observou, minha gente. Veja que não é uma notícia, veja que não é um texto médico-científico, apesar de ser falado pelo médico, mas é uma observação que ele fez, né, o que acontece com essas pessoas que são muito retraídas, né? Elas acabam, né, tendo doenças, né, porque elas guardam aquilo para si. Então, ele vai e diz assim, diz a opinião dele, né, vamos lá, minha gente, vamos falar, desabafar, vamos falar até dos nossos pecados, né, usando um pouco de ironia aí, né? Por quê? Porque o diálogo vai ser um excelente remédio. Aí, aqui também, ó, nós temos outro tipo de texto, né? Que veja, né? Aqui nós temos um anúncio, certo? Né? Diferente de uma crônica. Aqui vocês têm, né, um anúncio, né, do Ministério da Saúde, né, sobre a dengue, né, e tem assim, Brasil unido contra a dengue. Mobilize sua família e seus vizinhos, essa é a luta de todos nós. Dengue mata. Veja, a gente tem várias informações importantes aqui, né, falando, né, que você, além de cuidar da sua casa, você tem que também mobilizar seus vizinhos, que a dengue mata. Aí depois aqui embaixo tem, né? Se você tiver febre alta, com dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, vai imediatamente à unidade de saúde. Então, esse é um tipo de texto diferente, né? É um anúncio, tá? Então, não é uma crônica, eu não estou fazendo a observação de um fato. Agora aqui, uma informação. Vocês têm aqui, né, uma notícia, para vocês verem a diferença da crônica, tá? Vocês têm aqui uma notícia, né, sobre, lembra do ano passado que teve, né, a notícia sobre os gafanhotos, né? Então, aqui uma notícia, né, do agronegócio, né, no G1, diz assim, nuvem de gafanhotos. Praga ainda pouco conhecida, exige monitoramento e preocupa autoridades no Brasil. Agrônomos explicam por que as nuvens de insetos se formam, se a praga é comum na América do Sul e as formas de combatê-la. Então, vocês estão vendo aí que eles estão dando informações, né, científicas, eles estão falando de um fato que aconteceu, não tem a opinião do autor, não tem a observação de algum comportamento. Vocês estão entendendo a diferença? E para terminarmos aqui, né, vocês têm aqui, né, um quadro, né, que é um manifesto, né, de uma revista feminina, mostrando, né, alguns clichês, né? Então, por exemplo, 10 truques para arranjar um namorado. Mas tá bom, tá solteira, né? Barriga chapada em 15 dias. Será? Ah, claro, agora a conta é outra, né?
contar calorias com tanta coisa melhor para contar. Então, foi uma crítica, né? Usando um pouco de humor, né? Então, vamos ver aí. Em comum, eles apresentam o quê? Esses 3 clichês aí. Emprego da linguagem formal. Tem linguagem formal aí? A valorização de uma aparência natural despojada. Está falando sobre isso, minha gente? A desconstrução de clichês divulgados na mídia. A desconstrução da imagem da esposa perfeita. A desmitificação da família perfeita. Se a gente observar, né? Qual é a resposta correta? É a desconstrução de clichês divulgados na mídia. Né? Nós não temos aí nada que falando para a mulher ter uma aparência despojada, nem falando de esposa perfeita, nem de família perfeita, e nem é linguagem formal. Então, quando a gente conhece o texto, o tipo de texto, que a gente consegue ler, interpretar, a gente sempre vai na resposta correta, ok? Espero que vocês hoje tenham entendido sobre o que é uma crônica, e quando você for fazer sua prova, você acerte de primeira, certo? Até a próxima aula. Tchau, tchau!